Gordo não passa credibilidade. Sério? Qual o seu posicionamento em relação aos santos obesos? Porque no céu não existe obesidade, não existe sobrepeso no céu, não existe distúrbio alimentar no céu, não existe problema hormonal no céu. Então, por óbvio, não existe santo obeso. Esse argumento é tão ignorante, né? Porque as pessoas partem da ideia de que o fato de um santo ter tido um vício torna esse vício menos mal, né? Ou elas partem da insanidade de que se um santo teve um vício é porque ele achava ok ter esse vício. Big fella, What's up? you hear that new Kurt Franklin? Nah. Turn up. Oh shit. You mind if I praise the Lord? Go ahead. A nova polêmica envolvendo influencer católica. Gordo não passa credibilidade. Pois é, essa semana aí só tá nas polêmicas das influenciadoras católicas e é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, um tema muito sério e que nós precisamos repensar algumas atitudes e falas nossas, tá bom? Não esquece que você pode e deve fazer os seus comentários, mas seguindo sempre essas regrinhas aqui, tá bom? Nunca essas regrinhas foram tão importantes quanto nestes tempos. Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Bom, bora para o vídeo. Tá rolando aí uma outra polêmica envolvendo uma influenciadora católica. Essa é um pouco mais famosa porque, além de ser influenciadora do nicho católico, ela também é bem conhecida na parte política e também nessas questões de cuidado, antifeminismo, feminismo, enfim. Gordo não passa credibilidade. Vamos lá. Por que gordo não te passa credibilidade? Bom, se nós formos falar de virtudes, né, tudo que é um excesso é uma intemperança, ou seja, é um vício, né? Quando você consome algo a mais do que você precisa para sobreviver ou para que você tenha harmonia na sua vida, seja na saúde, seja na vida espiritual, isso presume um excesso, ou seja, um desequilíbrio, né? Logo, a pessoa que não tem controle sobre seus prazeres corpuscíveis, né? E a gula está dentro dos prazeres corpuscíveis. A gula não que passa credibilidade, porque vamos pegar no... Gente, vamos lá, né? Foi um ponto. Eu vi o trecho no Instagram, eu fiquei, não, gente, não é possível que eu tô ouvindo essa frase. E aí, o pior não é a frase, o pior é a linha de raciocínio que acontece. Nesse trecho aqui, ela fala de que a parte de a pessoa ser gorda é um excesso, né? É um excesso, é um exagero e puxa para a questão da gula. Então, existem muitas pessoas que estão acima do peso, que estão na obesidade por questões internas do corpo, metabolismos, doenças. Não é só por conta de vício. Não é todo mundo que é por vício, que exagera na comida. Aliás, tem muita gente que está abaixo do peso, né? Ou que é bem fino, no caso, que come muito e não engorda. Aliás, muitos falam isso. Ai, você é tão magrinho e come tanto, eu só penso em comida e engordo. Então, não é só essa questão. Aliás, isso é um dos pontos. Não é todo mundo que é gula, não. O âmbito, vamos pegar no parte, como se fala, empresarial, por exemplo. Ok? Vamos pegar uma pessoa gorda, que foi até o tema do... um pouquinho mais cedo que nós tivemos. A pessoa falou assim, a gordo não passa credibilidade. Aí depende. Deixa eu te fazer a pergunta. Futebol acho que não é muito seu tema, né? Vamos pegar o Ronaldo, por exemplo, lá na época. Ronaldo gordo, 2006. Ronaldo Ucho. Isso, ele estava até acima do peso. Se eu pegasse o Vinícius Júnior quebrou o joelho, ó. Isso. Intemperante. Financeiramente, você acha que o cara ia pegar quem? Ronaldo, acima do peso, ou o Vinícius Júnior, por exemplo? Já que gordo não te passa a credibilidade. Mas o que você está associando a gordura. gordura ao sucesso? Não só o sucesso, credibilidade. Porque se eu virar para... Claro, porque ó, se eu pegar uma pessoa que me entrega aquilo. Mas peraí, você tá falando... Desculpa, eu me perdi na história do futebol, Beleza. não entendo muito de futebol. Vamos lá. Você tem razão. Vamos pegar uma pessoa... Agora, Essa história tá igual do biquíni. É que na realidade não é o futebol. Na realidade é o exemplo que ele deu.
Alguém de um time de futebol, um diretor de um time de futebol preferiu pegar o Ronalducho e um profissional magro? É isso que você está dizendo? Por exemplo. Mas será que isso não é porque ele gerava um retorno financeiro maior para Então, ele passou credibilidade pro diretor, não? Mas quantos milhares de anos, quantos anos ele passou sendo magro e eficiente para ele adquirir essa credibilidade? Mas nós estamos falando da gordura, né? Então vamos pegar o tema... Exatamente, o tema é gordura. Então, tudo bem, óbvio, o Ronaldo teve anos, né, de conquistas. Mas vamos lembrar que ele ficou muito acima do peso. Aliás, falavam muito isso na época. Mas isso não fez com que ele perdesse a credibilidade dele dentro do futebol. É isso que o rapaz está dizendo, é que ele não conseguiu expressar. Mas... Ele estava gordo num período. Ele foi magro por muito tempo. Perfeito. Se ele não fosse magro, ele não teria adquirido o sucesso que ele adquiriu. Mas mesmo... Gente, pelo amor de Deus, então então eu tenho que ser super rica, porque eu sou hiper mega magra. Agora eu dei uma engordadinha, mas eu sempre fui muito magra. Aliás, o povo olhava pra mim e ficava, nossa, Gil, você é anoréxica, você não vai no médico, né? Eu fui muito magra durante muito tempo, então eu tinha que ser super rica, né? E eu não sou. Ele não passou a credibilidade? Ele engordou por um período, ele não foi gordo. Sim. Oi, Pietra, tudo bom? Tudo Prazer, bom? Pedro. Prazer, Pedro. Se gente gorda não traz credibilidade, como é que o Jô Soares e o Faustão se destacaram ao longo dos anos? Eles se destacaram ao longo dos anos por várias coisas, pelo humor, principalmente. Olha só, são exemplos excelentes que você trouxe, porque eles se destacaram pelo humor, não pela inteligência. Tudo bem, o Jô Soares era tido como um cara inteligente. Jô Soares era super inteligente. Tudo mais, mas assim, era secundário, né? Ele virou quem ele virou pelo humor, pela forma como ele geria a vida social e tudo mais, mas não que ele tinha... Se o Jô Soares fosse a público falar sobre uma questão científica, sobre algo muito... Enfim, sobre qualquer outro assunto que não fosse o humor, ele não seria levado a sério, assim como o Faustão que você trouxe. O Jô Soares, ele era Eles intelectual. vieram piada, entende? Não, mas ele era um intelectual, né, o Jô Soares. Ele era um gordo intelectual, sim. Sim, mas a gordura não atrapalhou ele de mostrar a inteligência dele. Ele é uma exceção, né? Vamos lá, tudo bem. O Jô Soares foi tido como uma pessoa inteligente gorda. Agora, a exceção não faz a regra, né? Mas a exceção abre caminho para uma nova regra. Não, existem várias outras pessoas que estavam acima do peso que não tem essa questão de credibilidade, né? Foi como eu falei, eu sou magra e não sou rica, né? E não tenho esse sucesso todo que eles têm. Então, não é sobre peso. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida de católico, né? Algumas pessoas falaram sobre essa questão, e aí o que houve? Nosso querido e amado Padre José Eduardo trouxe uma reflexão aqui. Calma aí que eu vou aparecer aqui. Vamos lá. Uma influencer católica, até bem intencionada, diz que gordo não passa credibilidade. Vamos à reflexão. E aí ele traz alguns santos aqui. São Tomás de Aquino era alto e gordo, a tal ponto que tiveram de fazer um recorte em semicírculo na mesa do convento para que ele se acomodasse. O apelido dele foi Boi Mudo, foi baseado não só em seu silêncio, mas em sua própria, digamos, circunferência. Santo Antônio também era gordo, ao contrário da iconografia que se popularizou. Realmente, Santo Antônio normalmente fazia ele bem magrinho, né? Hoje sabe-se que ele era inchado. Alguns levantam a hipótese de hidropisia, mas não pode ser confirmada. Santa Teresa d'Ávila também foi descrita como cheinha, e a iconografia mais original a apresenta um tanto engolfadinha. Isso é verdade. Normalmente as imagens de Santa Teresinha não é ela super esbelta. Há muitos outros santos que tinham as mesmas características. Embora a categoria obeso ou gordo sejam modernos, nós sabemos que a obesidade não depende apenas da quantidade da comida que se ingere, mas de fatores genéticos, metabólicos, endócrinos e até da própria condição psicológica e econômica das pessoas. Muita gente come o que tem, não o que quer, principalmente aqui no nosso país. Aqui, portanto, não devemos jamais fazer uma generalização de infravício e pecado de mera condição física da compleição de uma pessoa. Isso não é apenas injusto, mas cruel. A obesidade atualmente é considerada uma doença, e pessoas como eu, por exemplo, o pai José Eduardo é super cheinho, né? Que lutamos todos os dias contra a balança, comendo sob medida, pesando alimentos, privando-se de açúcares, sabendo que a gente que come fast food, lembra que eu falei? Que são glutões e tem a sorte de não serem obesas. Assim como a obesidade não é sinônimo de saúde, as pessoas obesas não podem ser
estigmatizadas a ponto de dizer que não passam credibilidade. A credibilidade é fruto do estudo, da inteligência e da arte, não de uma mera condição física, muitas vezes alheia à nossa vontade e até imerecida. E ele encerra assim o post dele. E aí, foram perguntar pra ela, né, sobre essa questão dela dela ter falado sobre a obesidade, né? Tanto que perguntaram pra ela o seguinte: qual o seu posicionamento em relação aos santos obesos? Não existe distúrbio alimentar no céu, não existe problema hormonal no céu. Então, por óbvio, não existe santo obeso. O que existiu, o que pode ser que tenha existido, foram alguns santos que tiveram sobrepeso, ou qualquer outra coisa, enquanto estavam aqui nesse mundo. Meu posicionamento, não tem posicionamento sobre isso. Santos, quando estavam vivendo aqui, eram pessoas, eram seres humanos, com defeitos e qualidades, com inclinações a pecados, com coisas boas, coisas más, até se tornarem santos. Então, não tem posicionamento. O posicionamento é que os seres humanos têm defeitos, têm inclinações, têm vícios, e é isso. Só mais uma coisa que eu queria comentar. Esse argumento é tão ignorante, né? Porque as pessoas partem da ideia de que o fato de um santo ter tido um vício torna esse vício menos mal, né? Não, ninguém disse isso. Nenhum pecado, nenhuma desordem de algum santo dá liberdade para nós imitarmos eles nos pecados ou nas desordens dele. Muito pelo contrário. Ver aquilo que eles viveram e fizeram, o que é de bom a gente pega de bom, o que é de ruim a gente pega de ruim. Pega para não fazer, né, o de ruim. O ponto aqui é de que até mesmo os santos que hoje estão na glória de Deus e não estão com o mesmo corpo, óbvio, também ficaram acima do peso. Porque sim, é uma questão humana. Mas isso não foi dito durante o processo, né? Só foi falado dos vícios e virtudes. E aqui na Terra, nós não somos perfeitos. É por isso que muitos santos também estiveram acima do peso. É por isso que muitos santos também eram abaixo do peso ou na média do peso. Isso faz parte da humanidade, não quer dizer da nossa humanidade, né? Quer dizer que eles foram assim para o céu. Mas eles morreram dessa forma. Elas partem da insanidade de que se um santo teve um vício, é porque ele achava ok ter esse vício. E que ele não combatia esse vício de qualquer forma. Ai, Santo Tomás era obeso. Então tá bom, continue acreditando que Santo Tomás achava tudo bem, né, ter sobrepeso e não ter e ter o vício da gula e outras coisas, né? Como se... Então, só que a gente não tem como afirmar que ele tinha o vício da gula. Não é só isso que deixa as pessoas acima do peso, como foi dito reiteradas vezes. E, obviamente, todos os santos não combatessem os vícios que eles tinham. Então, assim, realmente, muito baixo argumento, muito baixo nível. Gente, assim, baixo nível, baixo argumento é você falar que uma pessoa que está gorda não passa credibilidade. Essa frase, assim, tanto que até no trechinho que a gente assistiu, o Júnior que deu essa ideia. Então se a pessoa falar pra você falar um palavrão, você vai falar porque ele deu a ideia? E o pessoal vem perguntando pra ela, porque ela fez essa série de stories depois da postagem do Padre José Eduardo e perguntaram se ela tinha visto o que ele havia falado sobre essa questão. Vamos ver. Postagem, então, me mandaram, várias pessoas me mandaram no WhatsApp isso. Eu li a primeiro slide do negócio, mas eu não li o resto. Eu realmente tô muito corrida desde que eu cheguei de viagem. Tô sem tempo real, assim, mas qualquer hora eu leio. Ou não também, porque assim, não é que vai ter algum argumento que alguém vai usar, que vai, nossa. Primeiro que assim, é uma coisa tão besta, né? Essa frase, gordo não passa credibilidade. Não é que eu inventei isso, né? Primeiro que foi o pessoal lá da produção do podcast que sugeriu, e eu não vi problema nenhum. Justamente por ser uma frase que você vê em tudo que é lugar. Você colocar no YouTube aí, gordo não passa credibilidade, você vai ver o Guto Galamba falando isso, você vai ver o Cariani falando isso, você vai ver teve até um problema aquele do Rasta, recentemente, que alguém tava falando sobre isso. Então assim, não é que a Pietra criou essa frase, né? Ninguém tá falando isso, que você criou. Até porque gente, hoje em dia ninguém cria mais nada. Tudo é uma adaptação, é uma cópia. O que nós temos que trazer aqui é, você pegou uma frase e fez em cima dessa frase o embasamento sobre vícios relacionados à gula. Então focou apenas na questão da gula. Quando o pessoal argumentou, aliás, esse foi das zonas de fogo que eu achei que foi quem tava recebendo ali as contrapartidas, achei que foi bem mais
mais simples, assim, não teve tanto, né, away. O pessoal conseguiu contestar. Tanto que a menina contou até a história dela e ficou até um pouco feio pra quem é católico ver sendo representado por uma influencer. Tudo bem que lá o tema era uma modelo versus outras pessoas que são fora dos padrões, né? Conceito que já existe aí pela internet e o pessoal do podcast, da produção, só colocou ali na hora do debate pra gente debater, pra falar sobre isso. Então, o que isso me prova? Me prova que, assim, o problema não é a frase em si, é quem falou. É que, assim, realmente, existe isso no Brasil, né? O problema não é o que se fala, é quem se fala. Mas, nós devemos entender que como influencers, como pessoas que são públicas e que colocam a cara a tapa, nós temos uma responsabilidade quando nós falamos, né? Isso é dito tanto no meio católico quanto no meio secular, em qualquer nicho, em qualquer segmento. Então, nós temos uma responsabilidade. Aliás, muitos vieram falar sobre os gatilhos da menina lá do biquíni, né? Sobre os biquínis. E quantas pessoas não têm gatilhos? Mulheres que muitas vezes não estão obesas, não estão doentes em questão do peso, mas elas se sentem acima do peso e elas lutam e elas ficam com pensamentos muito errados, inclusive mulheres que depois acabam sofrendo anorexia por conta dessas paranoias. Claro, a gente tem que tomar cuidado para não ficar ouvindo qualquer pessoa, mas quem está à frente das câmeras, quem está à frente aqui na internet, tem que ter a responsabilidade e o cuidado quando vai falar sobre temas. Por si, né, já deixa muito claro que o problema não é o conceito em si, não é o que está por trás da frase, nada disso. É que algumas pessoas têm uma resistência quanto... não gosto de mim, ponto, e essa resolve. Não é isso. A questão foi a frase e a base de argumento para justificar a frase. Esse foi o ponto aqui, pelo menos é o que eu tô vendo de muitas pessoas. Elas usam qualquer coisa, vocês não entenderam ainda que qualquer coisa que eu falar, qualquer coisa, pra falar o que for, as pessoas vão dar um jeito. Quem não gosta de mim vai usar isso contra mim. Se fosse o problema da frase em si, se fosse o conceito da frase, se fosse um problema de falar que gordo não passa credibilidade, elas falariam mal de qualquer outra pessoa que fala isso. E existem muitas pessoas que falam isso. Como eu disse, eu tô longe de ser a primeira, eu sou das últimas da fila que tá falando sobre isso. Dito isso, né, até esse gancho dela, vamos para os nossos minutos finais e para as considerações aqui. Ela até comentou que, como ela é figura pública, ela sabe que isso acontece e é verdade. Todo momento que você se expõe, não é só figura pública, não. Se você faz um comentário num vídeo, numa postagem, você tem a certeza que alguém vai poder responder ou à sua altura ou do jeito que ela entendeu, ou enfim. Então, isso pode acontecer. Assim como você também pode responder a pessoa. Então, isso é normal na internet. E como eu falei, quando você é um influencer, é uma pessoa pública, assim, mais conhecida, que não fica só nos comentários, você tem uma responsabilidade. Aliás, dos últimos tempos pra cá, desde aquela questão lá da CPI das bets, tem se falado muito isso sobre a responsabilidade dos influenciadores e produtores de conteúdo. E que isso é a pura verdade. Quanto nós precisamos ser responsáveis com aquilo que nós trazemos, com aquilo que nós falamos. Óbvio, a gente vai errar porque a gente não é perfeito, não, gente. Vai errar, às vezes, informação, vai errar o time, vai errar o jeito, vai errar. Mas não quer dizer que nós não temos que ter cuidado, principalmente quando nós falarmos de questões que são delicadas. Questões de acima do peso são delicadas sim, porque também se trata de doença. Então não é só mera opinião. Nem tudo é opinião. Muitas questões são questões de saúde. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual, né? Por isso que é necessário um cuidado. E aí ela falou, né? As pessoas ficam perdendo tempo com isso, de falar. Mas você se expôs na internet. Então, óbvio que as pessoas vão falar. E como foi um absurdo, elas vão perguntar pra alguém que entende sobre o assunto no sentido de que pode contribuir. Existiu o santo obeso? Então, essa questão, e aliás, alguns até falam isso. Não pode falar, acho desnecessário ficar falando sobre tretas, sobre polêmicas. Você acha desnecessário, mas na sua vida você fica falando de polêmica. Na sua vida você faz fofoca, na sua vida você partilha com os outros. Você dá a sua opinião. Óbvio, a gente não tem que ter opinião sobre tudo, não. Mas sobre aquilo que você quer falar, você pode. Se o padre José Eduardo quis falar, tá tudo bem. Ju, mas tá expondo ela. Ela já se expôs. E pior do que se expor, expôs e colocou um peso sobre algo que é muito grave. E quando são questões como essas, nós precisamos falar, gente. Porque tem gente na internet que assiste e deturpa e fica mal. O poder da comunicação é muito grande. Então, quem trabalha com produção de conteúdo precisa
falar. Se você não gosta de falar e não gosta de ouvir, para de seguir ou saia da internet, porque hoje em dia vai ser assim. Tanto o pessoal fala, agora só falam de polêmica, só falam de treta. Pois é, muitos pegam a treta e a polêmica para explicar aquilo que estão falando errado. A gente tenta fazer isso aqui no canal, né? Porque é uma forma que a gente viu de que as pessoas aprendem. Que muitas vezes você tá na ânsia de entender, de tá com aquela questão e você tá curioso. Aí a gente faz o vídeo para poder explicar, para mostrar os pontos, para trazer os fatos aqui, não só as opiniões. Então nós temos que tomar muito cuidado. E o último ponto aqui para nós já finalizarmos esse react. Tomem cuidado com os influencers, produtores de conteúdo que vocês seguem, sejam eles católicos ou não. Aqui no caso é católico. Muitos influencers católicos trazem polêmicas, trazem tretas, porque a gente vai lá e curte, a gente vai lá e fica endeusando eles. E a Pietra é um exemplo disso. A Pietra e tantos outros. Então, tomemos muito cuidado, porque eles muitas vezes nos representam a nossa fé. Porque agora estão falando influenciadora católica. Não é o nome da Pietra que tá saindo, é a influenciadora católica. Olha o que os católicos pensam. Então, tomemos muito cuidado, porque o Ibope, a audiência, a gente que dá. Gi, você também tá dando o que tá falando da polêmica. Eu tenho que falar, né? Eu vou fazer o quê? Vocês ficam deturpando as coisas, ficam falando as coisas, ou vocês pedem, eu vou falar. Mas a gente busca falar da melhor forma possível aqui. Agora me conta, você já sofreu com o peso? Porque eu já sofri. Um dia eu posso vir falar aqui sobre a questão do peso, mas não que eu estava acima, eu estava abaixo. Deixa aqui nos comentários e deixa também a sua opinião com respeito, tanto com ela, tanto comigo, quanto qualquer outra pessoa, sobre este tema em si, tá bom? Mas, respeitando essas regrinhas, não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!